Muito dado e pouca decisão. Sabe para que o dado tá lá? Simplesmente como enfeite. Esse é o teatro da decisão e da autonomia. Então, nem peça análise nenhuma. Não diga que você vai ter uma cultura de decisão baseada em dados. A sua empresa e talvez você mesmo nem está preparado ainda para essa conversa. Presta atenção nesse fluxo. O analista faz a análise. O coordenador apresenta a análise. O gerente pede para refazer a análise. O diretor ignora a análise e o vice-presidente toma a decisão que ele já tinha decidido muito antes da análise. Esse é o fluxo corporativo. Isso é o que a gente chama da teatralidade da autonomia e da decisão. O teatro da decisão. Esse é o tema do Dell Insights de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse aqui é o Dell Insights, o programa da Dell Consultoria e da Dell Educação, onde a gente traz para vocês, CEOs, empresários, líderes, conteúdos de qualidade, insights provocadores e muito especiais sobre cultura organizacional. Aproveitando já, se inscreva no canal, a gente subiu bastante, estamos com mais de 2.000 inscritos, hein? Para quem começou isso aqui, hein, Sharon? Com quase ninguém, estamos bem. Mais de 2.000 inscritos e você pode ser mais um desses. Então curta aí, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com outros líderes, CEOs, empresários que você acredita que esse conteúdo vai ser bacana. Bom, hoje nós vamos falar do teatro do poder e da decisão. Tá muito legal. Vamos lá para o episódio de hoje. Bom, vamos começar com o grande dilema aqui. A maior parte das empresas, e também a sua, deve estar falando em data-driven, em BI, em decisões baseadas em dados. A gente nunca ouviu tanta gente falando sobre tomar decisão baseada em dados. O grande ponto é que para isso virar cultura é um caminho tenso, extremamente difícil e cheio de obstáculos. E a pergunta aqui é: será mesmo que as análises e os dados têm autonomia para tomar decisão na sua empresa? Ou eles estão aí só por perfumaria e estética? E o que está verdadeiramente acontecendo é aquele fluxo que eu descrevi na abertura aqui do episódio. Vamos discutir isso aqui com mais profundidade e insights, como sempre, aqui no Dell. Bom, antes de mais nada, vamos começar assim a escancarar esses personagens desse palco da teatralidade do poder e da decisão. Primeiro é o analista. Esse é o primeiro personagem. O analista é aquela pessoa que constrói um enredo, que vai vir efetivamente com análise, os dados, todos eles prontos. Segundo personagem é o coordenador, é ele que vai levar esse repertório para o palco, ele vai trazer no palco da decisão todas essas informações. O gerente é o diretor de cena, é ele que vai colocar ali todo mundo nos seus lugares, prestes a receber os dados que estão chegando. E o diretor é o crítico. O diretor é aquele cara que fica de longe criticando só o que vai acontecer. Sabe como tem o crítico de cinema, o crítico gastronômico, tem o crítico dos dados. Normalmente é o diretor. E o vice-presidente é o soberano narrativo. É ele que, em última circunstância, vai decidir se aqueles dados que foram trazidos à baila pelo analista, apresentados pelo coordenador, dirigidos pelo gerente, criticados pelo diretor, se eles vão efetivamente valer alguma coisa na hora da tomada de decisão. Resumindo tudo isso que eu falei para vocês em uma frase que define cultura. Numa cultura madura, a análise muda a decisão. Numa cultura teatral, a análise muda o slide. Vamos trazer dados e fatos palpáveis de pesquisas que falam sobre o paradoxo da cultura de decisão de dados. É o paradoxo data-driven. Muito dado e pouca decisão. Cada vez mais as empresas estão investindo em ter bons BIs, bons dashboards. A gente nunca teve tanto dado quanto antes. E adivinhe, a gente nunca teve pouca decisão como a gente está tendo agora. Segundo dados da McKinsey, dos executivos pesquisados, só 20% deles disseram que dados têm uma predominância efetiva na tomada de decisão. O resto, sabe para que o dado está lá? Simplesmente como enfeite. Ou tem aquela característica do soberano, do vice-presidente, do CEO e do empresário que vão manipular esses dados até o ponto que eles fiquem factíveis e suportem a decisão que ele já tinha tomado. Então, na verdade, não é uma decisão embasada por dados, é uma decisão que coloca dados para suportar aquilo que já foi decidido. Esse é o teatro da decisão e da autonomia. Como é que está acontecendo na sua empresa? A decisão é tomada
pelo dado, ou seja, o dado tem autonomia de tomada de decisão, ou quem toma a decisão é você mesmo e você está caçando os melhores dados para suportar aquilo que você já decidiu na sua cabeça. Se é essa a segunda opção, você tem um teatro de decisão baseada em dados e não decisão baseada em dados efetivamente falando. Isso não é uma cultura. E como sempre, a gente não deixa você na mão, a gente traz o problema, mas traz também junto com ele a solução. Quais são os melhores caminhos e as melhores práticas culturais para que a sua empresa não viva um teatro de decisão baseada em dados, mas efetivamente ela comece a ter uma cultura de decisão baseada em dados. Então vamos lá. Ponto 1. Antes de qualquer análise começar, antes de você pedir uma análise para o seu analista, você tem que responder o que essa análise se propõe a mudar. Se ela não se propõe a nenhuma mudança, isso não é nenhuma análise, isso é simplesmente uma documentação. Então diga que você quer documentar alguma coisa, não que você quer analisar ela. Ponto 2. Se faça uma pergunta sincera. O que esses dados precisam conter, ou que tipo de dados eu preciso ter para suportar uma mudança de opinião ou de direção minha? Se você chegar à conclusão que nada mudaria a sua decisão, o problema aqui não é falta de informação, é falta de abertura e de flexibilidade sua mesmo. Então, nem peça análise nenhuma. Outra pergunta incômoda. Quem tem autonomia para tomar decisão? Se ninguém abaixo de você tem autonomia para tomar decisão, nem entre nessa seara de decisão baseada em dados. Porque uma cultura onde a decisão é tomada com base em dados significa que tem uma transferência de poder da sua cadeira para análise e para o dado. Se todo mundo participa, todo mundo analisa, mas ninguém abaixo de você tem autonomia para tomar decisão, jamais vai existir uma cultura baseada em dados aí na sua empresa. Última pergunta, também bastante provocadora. O que acontece quando os dados, depois de extremamente analisados, validados, trazem uma verdade inconveniente para você? Essa verdade inconveniente é trazida à tona e é trazida à luz e à transparência, ao conhecimento de todo mundo? Se existe essa abertura, ok. Se você não está preparado para isso, não diga que você vai ter uma cultura de decisão baseada em dados. A sua empresa e talvez você mesmo nem está preparado ainda para essa conversa. E é importante em termos culturais. E para fechar aqui, a gente também não é extremamente romântico e poliânico aqui, tá? A ideia aqui e o objetivo não é criar empresas onde dados substituem líderes. Isso é irreal e jamais vai acontecer. Isso é uma ingenuidade tecnocrática. O objetivo é criar empresas onde líderes não usem dados apenas como decoração e subterfúgio para se manter no poder e tomar as decisões e usar dado de forma de enfeite ou simplesmente para traduzir aquilo que você já tinha tomado decisão anteriormente. O ponto é criar uma cultura onde os dados efetivamente tenham o seu lugar e onde você permita a inconveniência dos dados a ponto de levar eles em consideração efetiva na hora da tomada de decisão. É só assim que você efetivamente tem uma cultura de decisão baseada em dados. Resumindo em uma única frase, quando dados não mudam decisões, isso não é inteligência organizacional, isso é teatro organizacional. E mais dia, menos dia, a plateia percebe que ela está vivendo e está observando e assistindo um teatro. E sabe o que ela vai acontecer? Ela vai totalmente se desengajar dessa decisão. E talvez você perca o maior ativo que você tem. Cérebros à sua disposição, capital intelectual disponível para te ajudar na tomada de decisão e fazer com que a sua empresa vença a cultura do herói, a cultura inclusive do orgulho organizacional. Por mais inteligente que você seja, você jamais vai ser mais inteligente que o mundo todo com o uso das inteligências todas que a gente tem disponíveis hoje. Então fica a dica para você. Construir uma cultura de decisão baseada em dados não é uma coisa que você faz da noite para o dia, nem é uma coisa fácil de se fazer. Isso demanda um plano estratégico de cultura organizacional, diagnosticando a cultura que você tem, ajudando a traçar essa cultura que você quer ter e depois construindo os pilares para que ela seja verdade e não seja um teatro. Se você quer saber como fazer isso,
É o que a gente faz todo santo dia com os nossos clientes aqui na Dell Consultoria. Nós somos experts em cultura organizacional. Nós somos a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil. E se você ainda não falou conosco, você está atrasado. Fica aqui a dica. Entre em contato, os links estão todos aí. A gente vai ter o enorme prazer de falar contigo, beleza? Grande abraço, esse foi o Dell Insights de hoje. Eu te vejo no próximo. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada e comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.